Do nosso vídeo, hoje nós vamos falar sobre as camadas da atmosfera, né? Então, e após isso das camadas de ozônio e encerrando com os elementos do clima, né? É aquela segunda parte do vídeo, tempo atmosférico e clima. Ok? Bom, a gente sabe que a atmosfera são as camadas de gases que envolvem o planeta e permite a existência de vida na Terra. E a atmosfera tem diversas camadas, ok, gente? Vou mostrar para vocês aqui, né? Nós temos a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera, beleza? E a camada de ozônio fica ali entre a troposfera e a estratosfera, certo? E aí deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu até dar uma ampliada. Nós vamos falar de cada camada. Primeiro da troposfera, que é a camada mais próxima da nossa superfície. Tá? É onde vão ocorrer os fenômenos climáticos, como chuva, vento, as nuvens vão estar presentes, tá? E vai até cerca de 12 quilômetros de altitude. Quanto mais alto, vai ficando mais frio, tá? E aí lembrando que entre a troposfera e a chamada aqui, ó, cadê? Deixa eu mostrar para vocês. A estratosfera, você tem a camada de ozônio, que já a gente fala o que é. Aliás, vocês viram aí em amarelo que entre as faixas das camadas, melhor dizendo, entre as camadas da atmosfera, há faixas de transição, melhor dizendo, né? Então, entre a troposfera e a estratosfera, nós temos ali, por exemplo, a tropopausa. Entre a estratosfera e a mesosfera, nós temos a estratopausa, né? Entre a mesosfera e a termosfera, nós temos a mesopausa, e assim vai, né? Há uma faixa de transição entre cada camada da atmosfera. Ok, então a troposfera é a camada mais próxima da superfície. Nós temos a estratosfera logo acima, que é a segunda camada mais próxima, né? Vai de 12 km até 50 km, né? Contém ali a camada de ozônio, que filtra esses raios ultravioletas. Então a camada de ozônio é muito importante para a gente, até porque os raios ultravioletas são nocivos para os seres vivos, tá? Beleza? A temperatura vai aumentando de acordo com a altitude, então aqui já é um pouco diferente. E é importante ali, né, para voos de aviões, aparece também nessa camada, já não tanto na troposfera. Na troposfera você tem mais aviões comerciais ali, né? Mas na estratosfera já aparece já os aviões a jato, tem aqueles balões meteorológicos, tá? Presentes ali. Na mesosfera, ela vai já de 50 km até 80 km, é a mais fria da atmosfera, tá? E onde tem a queima da maioria dos meteoritos, dos meteoros que passam, né? Que acabam entrando aqui na Terra. Então, eles acabam se desintegrando quando passam pela mesosfera, certo? No caso da termosfera, que está ali acima da mesosfera, ela vai de 80 até 600 km. As temperaturas são bem mais altas, tá? Podem chegar até 2000 graus. Temos ali a presença da ionosfera, que reflete as ondas de rádio, né? Você tem ali satélites, a estação espacial geralmente está orbitando por essa camada, né? Onde acontecem as auroras boreais, por exemplo. E ali, por último, a exosfera, né? Que é a última camada da atmosfera. Já tem a transição ali já com o espaço sideral. Tem pouquíssimas partículas de ar ali já presentes, tá? E as temperaturas já são elevadas. E tem alguns satélites ali também orbitando a exosfera, tá? Essas são as camadas ali, as características dessas camadas da atmosfera. Aí eu falei para vocês que ali entre a troposfera e a estratosfera nós temos a camada de ozônio. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. A camada de ozônio é muito importante porque ela filtra boa parte dos raios ultravioletas que são nocivos para os seres vivos, tá? Alguns resíduos químicos que a gente utiliza estão abrindo um buraco nessa camada, facilitando a entrada desses raios ultravioletas, né? Que se a gente tiver contato com esses raios ultravioletas, né, a gente corre vários riscos de diversas doenças, como câncer de pele, por exemplo, né? Então isso é muito preocupante, isso gera até impacto tanto na fauna e na flora, né? E aí a gente está, por conta dessa utilização desses resíduos químicos, como por exemplo aerosóis, né? Spray de cabelo, desodorante, esses aerosóis também são utilizados em geladeira, ar-condicionado, né? Esses resíduos químicos que estão presentes ali, nesses aerosóis, por exemplo, acabam entrando em contato com o O3, que é esse outro gás, que é o ozônio, e isso acaba abrindo esse buraco na camada, né? E aí facilita, né, a entrada dessa radiação ultravioleta, né? A gente tem ali o que é o chamado CFC, o clorofluorcarboneto, que estão presentes nesses aerosóis, né?
e aí acaba abrindo esse buraco na camada de ozônio, né? E aí as consequências até mesmo de você ter contato com esses raios ultravioletas que estão presentes na radiação solar, né? São doenças principalmente envolvendo a pele, né? O câncer de pele, por exemplo, tá? Pode ocorrer. Lembrando, gente, que o CFC também é conhecido como gás freon, tá? Ele vai danificando a camada, ele está presente, como eu falei, nas latas de aerosóis como spray de cabelo, desodorantes, mas também é utilizado em geladeiras e ar-condicionado, tá? Ok? Outras consequências também é o aparecimento das cataratas, né? Aquele problema que dá na visão, por exemplo, né? O outro problema aí que pode ser gerado. Você vai ter um protocolo de Montreal, que surgiu em 87, que o objetivo dele, gente, vai ser a ideia de parar de utilizar o gás freon, né? O objetivo do protocolo de Montreal é que os países parem de utilizar o gás freon, busquem alternativas até para evitar essa emissão desse gás, né, que acaba abrindo esses buracos na camada de ozônio. Só uma correção, gente, ali no final tá ar-condicionados e ar-condicionados, faltou um izinho ali, tá? Qualquer coisa aí vocês também fazem essa correção. Certo, gente? Aí eu vou comentar um pouquinho com vocês dos elementos do clima, né? O clima, ele remete a um padrão meteorológico, uma condição duradoura das condições atmosféricas, né, de um lugar, e eles vão ter alguns elementos que vão influenciar esse padrão, né? Se determinado lugar o clima é quente, úmido, vão ter elementos que vão estar ali influenciando para esse clima ser quente e úmido, né? Para manter esse padrão. Por exemplo, vai ser a radiação solar, né? Aumentando a temperatura, vai ser a questão da umidade, né? Se o lugar, por exemplo, você tem um clima frio ali, você pode ter, por exemplo, a pressão atmosférica influenciando como um elemento importante. Para ali você ter um clima mais frio, porque você tem menos gases presentes, aí menor absorção de calor. Então você tem, esses elementos vão estar influenciando determinados tipos de clima, né? Por exemplo, vamos pegar a radiação solar e a temperatura, que são dois elementos muito importantes, né? Por conta da inclinação da Terra, faz com que a radiação seja desigual, gerando as chamadas zonas térmicas. Então, alguns lugares vão estar tendo mais essa radiação solar presente do que em outros pontos, né? Nós temos a zona equatorial, a zona tropical, aqui recebe mais, né? Logo a temperatura aqui é maior e o clima acaba sendo mais quente. Então você vai ter o clima aqui equatorial, o clima tropical presente nesses lugares. Então você tem os dois elementos ali influenciando a radiação solar, você recebe mais, e aí consequentemente o aumento da temperatura. Mas um fator importante vai ser a questão da latitude. Nós vamos falar de fator aqui num outro vídeo no nosso canal, tá? O fator vai estar influenciando no elemento, né? A maior radiação solar ali e a temperatura maior, né, está ligado muito ao fator. E aí, por ter presença maior da radiação solar e aí aumento da temperatura, você tem um tipo de clima presente aqui, que é o clima tropical, o clima equatorial, que geralmente é quente e com presença também da umidade, tá? Principalmente nas áreas mais próximas ao mar, beleza? A umidade influencia no clima? Sim, os locais mais próximos do mar ou com muita vegetação tem mais umidade, tem a possibilidade de ter mais chuvas, né? Como na região amazônica, por exemplo, né? Tem muita vegetação. As massas de ar com muita umidade, né? Elas também podem levar chuvas para vários locais, né? E influenciar um clima também, beleza? As correntes marítimas são os fatores climáticos, né? E nós vamos falar um pouco depois, tá? Então a umidade ela influencia no clima também. Mas claro, se o local próximo ao mar ou tem muita vegetação ou uma massa de ar com muita umidade que está saindo de um ponto e chegando ao outro, também pode influenciar um tipo de clima, beleza? E a pressão atmosférica, que é outro elemento climático aqui importante, né, é a quantidade de ar sobre uma superfície. Então, quanto mais alto, menor a coluna de ar e menor pressão, tá? Se você tem uma menor coluna de ar, você tem menos gases para reter calor. Então, logo, a possibilidade daquele lugar ser um pouco mais frio é grande também,
Se a gente pegar aqui São Paulo, né, que está ali no Planalto Paulista, com 750 metros de altitude, você vai perceber, principalmente quando está no inverno, dependendo da estação do ano, e São Paulo, por esse fator altitude e esse elemento pressão atmosférica ali influenciando, você vai perceber que São Paulo vai ser um pouco mais fria do que a cidade de Santos, por exemplo, no litoral, que já está no nível do mar. Ok? Então a pressão atmosférica ela vai ter uma influência sobre um determinado tipo de clima. É claro que só é a pressão atmosférica que vai influenciar o clima de São Paulo? Não, vão ter outros fatores também. Ali, né, São Paulo está numa região de até média latitude para alta latitude, então isso também influencia num clima subtropical na região, então você tem um fator influenciando, né? Beleza? Certo, gente? Tranquilo aqui? Então, os elementos do clima são a radiação solar, a temperatura, a pressão atmosférica e a umidade, tá? Não esqueçam, eles também vão influenciar esse padrão dos climas que nós conhecemos. Temos os fatores climáticos, mas os fatores a gente fala no outro vídeo, até para não ficar aí muita confusão, muita informação na cabeça de vocês. Beleza? E esse vídeo vai estar também no nosso canal. Valeu, gente. Espero que tenham gostado. Compartilhem, curta esse vídeo. Tá? Manda para os seus colegas, que isso é um tema muito importante. Valeu!